Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos hoje comentar a lição de número 12 deste quarto trimestre de 2018 e o assunto da parábola a estudar hoje é a figueira e o verão. Uma das parábolas escatológica proferida pelo nosso mestre maior. Lucas 21, 28, Lucas capítulo 21, versículo 28, é o tema central que diz: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque vossa redenção se aproxima. Isto é muito sério e muito forte, porque aí está uma das grandes esperanças da igreja, que é a volta do Senhor. Vivendo em Cristo, eu coloquei desta forma: Israel continua sendo os amigos preferidos de Deus e um indicador da volta do Senhor Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré. Querendo muitos ou não, Israel continua sendo a nação eleita do Senhor. Isto porque a sua grande misericórdia dura para sempre. Até Daniel, quando teve aquela visão das 70 semanas, quando chegou na semana 69, o Senhor suspende o tempo para Israel, e aí começa uma nova dispensação, a dispensação da graça, onde começa a funcionar, instituída a eclésia, a igreja do Senhor, como ele tinha conversado com Pedro sobre esta palavra: edificarei a minha igreja. Estamos nós aqui como enxertado na videira verdadeira, como filhos adotivos, mas somos, como costuma ser colocado, o Israel espiritual, onde no futuro próximo, com a parousia ou o arrebatamento da igreja, será unido o Israel, descendente do velho amigo do Senhor Abraão, com o Israel espiritual, que é a igreja. Essa lição tem o objetivo de conscientizar a toda a igreja que a volta do Senhor é iminente. As notícias de catástrofes naturais e outros fenômenos internacionais confirmam todas estas coisas. Só não vê quem não quer. Só aqueles realmente incrédulos que não querem aceitar tudo que vem ocorrendo esses últimos dias. Durante a semana você vai encontrar uma leitura para cada dia você se edificar mais na presença do Senhor. O texto básico desta nossa lição está, como eu disse, Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o doutor Lucas, capítulos 21, versículo 28 a 33, que diz o seguinte: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras do nosso mestre maior.
Esta parábola, como eu disse, ela é escatológica porque prevê os finais do tempo. É bom lembrar que toda escatologia é apocalíptica e nem todo apocalipse necessariamente é escatológico. E também foi proferida pelo Senhor no templo, antes daquela sua crucificação. Aqui temos o maior, melhor e mais completo plano de todos os tempos, que é o plano salvífico feito pelo Todo-Poderoso, aquele que tem todos os onisciente, potente, santo, eterno e etc. Desde os primórdios da civilização, o homem tem a curiosidade de saber como será o final dos tempos, o que vai ocorrer com o nosso planeta Terra. O Senhor Jesus, em diversas vezes, alertou quanto ao final dos tempos, que é a escatologia. Você pode ler em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Mateus, também chamado de Levi, capítulo 26, versículo 18, que diz: E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Isto no final do seu ministério, assim disse Jesus. Mas você pode acrescentar ainda Apocalipse 1 e 3 para continuar entendendo esta mensagem. A volta do Senhor é o maior desejo de todos que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como está em Apocalipse 22, versículo 14. Olha, que a volta do Senhor é iminente, é uma pura e mais líquida verdade. Uma realidade também é que nem todos estão preparados. Estão lembrados da parábola das 10 virgens? Todas moças aguardando o noivo. 50% não estavam preparados. Quando de sua primeira vinda, os anjos anunciaram a chegada do Senhor. Lucas registrou no capítulo 2, do versículo de 8 a 20. Sua vinda será precedida de vários sinais, sua segunda vinda, porque veja, muitas vezes é pregado como a segunda vinda do Senhor o arrebatamento. Isto é um equívoco teológico. A parousia ou o arrebatamento não significa necessariamente a segunda volta do Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ele mesmo disse que será como um relâmpago que brilha no Oriente e vai aparecer no Ocidente. É num abrir e piscar do olho a volta do Senhor. Mas a segunda volta dele, todo olho o verá. É como diz Lucas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, os seus discípulos, aqueles que ali estavam, ficaram olhando ele desaparecer nas nuvens. O anjo do Senhor chegou e disse: varões galileus, este que vocês estão vindo subir, assim como subiu, todo olho o verá descer. Isto realmente será a segunda volta do Senhor, mas vai acontecer depois da grande tribulação, já na época da grande batalha no Armagedon, quando o exército do anticristo estará prevalecendo contra os judeus, que tanto já sofreram e ainda vai sofrer mais pelaquela parte que eles chegaram e disseram para Pilatos: recaia sobre nós e nossos descendentes o sangue deste inocente. Quantos já sofreram e ainda vão sofrer mais por não terem reconhecido Jesus de Nazaré como o Messias,
Salvador, que eles esperavam o Messias libertador. Isto não ocorreu. A Igreja do Senhor não deve estar esperando os sinais, eles já estão ocorrendo em todos os lugares. Está esperando o Senhor como para daqui um pouco mais. É só você observar os últimos sinais. Israel é apresentado na Bíblia por 3 plantas: a figueira, a videira e a oliveira. Oséias 9:10 fala do assunto. E se você lembrar que em 1948 foi quando Israel se tornou a nação reconhecida pela ONU, era a figueira florescendo depois do longo inverno de desterro, de tribulação. É só lembrar também outro ponto importante. A ONU estava com a votação empatada. A metade queria reconhecer Israel como nação. A outra metade não aceitava Israel como nação. Coube ao brasileiro Oswaldo Aranha, na época secretário-geral da ONU, dar o seu voto de Minerva a favor, que foi a favor de Israel. Daí a união, a parceria que existe entre o Brasil e Israel. E os judeus hoje reconhecem este ponto, que foi graças ao voto do secretário-geral da ONU, um brasileiro, que eles passaram a ser reconhecidos como uma nação. E observe também a fome que tem afligido a humanidade, que está tentando a controlar e não consegue. Veja o sofrimento das várias nações, como a África, Índia, Haiti, entre vários povos, o sofrimento que tem de saúde, fome e tanta calamidade que acontece. Sinais dos tempos. As grandes potências mundiais estão em constante alerta contra atentados terroristas, calamidade como gripe, doenças e o câncer, que está alcançando um grande número da população mundial. O que é isso? De despreparo, agressão do homem à natureza, porque o homem ficou com esta natureza má. Mas Deus está no controle. Não adianta querer fazer muita coisa, porque vai acontecer a volta do Senhor e tudo está indicando para isso. É só você ver o versículo 28. A vossa redenção está próxima. Você pode até dizer, mas essa palavra foi há 2000 anos atrás aproximadamente. Deveras. Mas é só lembrar que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é como um dia para Ele. Ou seja, Ele é eterno. Ele é o Senhor do tempo. Não importa. O tempo para o Cronos, para o Senhor, é diferente do nosso. O aviso é sem dúvida prioritária para Israel, mas atinge a todos. É só ver o versículo 35. E a igreja será sem dúvida alguma arrebatada antes da grande tribulação ocorrer. Assim eu acredito. E tudo diz que será. Tem aqueles que o problema do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não é o caso de comentarmos agora, mas a verdade é que a igreja dificilmente passará pelo último período da grande tribulação. Pode até passar um início de tribulação, porque o Senhor prometeu que aqui na terra teríamos aflições, que é diferente da tribulação, que será coisa terrível. Alguns estudiosos afirmam que no período da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio, os segundos 3 anos e meio,
vai ser uma coisa tão terrível que, se somar os problemas que Nero, o sofrimento que Nero provocou e outros grandes governantes fizeram, como Hitler, Mussolini, se reunir a maldade de todos esses grandes ditadores, não dará 10% do que o anticristo vai fazer, porque o anticristo será o próprio Satanás em forma de gente a atormentar o chamado povo de Deus. Por isso é bom cada crente estar atento para a volta do Senhor, não para amanhã de manhã, mas para agora. Ele pode vir. Você pode até dizer: eu escuto isso há 30, 40, 50 anos. Problema seu, meu irmão, porque as palavras do Senhor não voltam em vão e elas vão se cumprir. A vossa redenção está próxima. É bom você ficar atento, porque vai acontecer. Olhai para a figueira e para todas as árvores, como está no versículo 28. Lucas, ao escrever esta parábola, acrescenta a frase, abre aspas, todas as árvores, fecha aspas, que Marcos não registrou. Possivelmente o médico amado do apóstolo Paulo previu este evangelho chegar a lugares onde a figueira não era conhecida. Assim, os moradores veriam a florescer de outras árvores, como era com a figueira. E isto aconteceu, sendo o evangelho pregado em todas as nações, como ordenou o Senhor, de acordo com Marcos 16:15. A expressão todas as árvores são todas as nações. Veio para os seus, como João escreve. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Israel, sem dúvida, é o povo eleito de Deus e goza de privilégio das demais nações. É só você ler Êxodo 4:22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. 33:13. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E leia mais número 23:4. Você pode até dizer: olha, isso aí era no Velho Testamento. É claro que está no Velho Testamento, mas as promessas de Israel velho testamentária continua até hoje. É só observar o povo de Israel nesta atualidade, que ainda praticam a Páscoa, a festa dos tabernáculos, não fazem mais celebrações no templo por não existir o templo, mas as demais tradições eles fazem e aguardam a volta do Messias. São sinais inequívocos, por exemplo, na ciência, que procura desculpa ou culpado pelas grandes calamidades, grandes catástrofes mundiais que estão aí, não estão vindo não, acontecendo, como o aquecimento global, desflorestamento da Amazônia, animais e aves em extinção, entre outros. Mas tudo não passa da preparação da volta do Senhor. Talvez seja o princípio das dores, como Marcos escreve em 13, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Instituições como o IBAMA, que protege, ou pelo menos se propõe proteger
a natureza, querendo preservar vários tipos da nossa fauna. Isso, na razão humana, é até bonito, mas não adianta, eu lamento. Podem proteger o que quiserem, podem fazer o que quiserem, porque os animais vão ser extintos um por um. Observe que vários animais durante a história já foram extintos. Você pode até dizer, naquela época o homem não estava preservando a natureza. O homem pode querer preservar a natureza, porque hoje é um verdadeiro culto ecológico que existe, mas isto não vai resistir por muito tempo, porque Deus vai punir toda a natureza. E você encontra ainda na Bíblia, o apóstolo Paulo já exortava os irmãos em Tessalonicenses 2:2, sinais como apostasia, esfriamento espiritual, homens descompromissados com a palavra de Deus. A apostasia e outros amantes de si mesmo está na atualidade, é só observar. Mas se você vê na sociedade, os índices de criminalidade apresentados pelo próprio governo é alarmante, e isso está acontecendo em todo o mundo. A corrupção está generalizada em todas as camadas sociais e em todo o mundo. Há uns tempos atrás se dizia que o cidadão roubava porque era analfabeto, porque era pobre, porque precisava roubar para dar comida à família. Hoje está mais do que comprovado que aqueles que têm muito, eles é quem muitos roubam, é eles que dão os piores desfalques à nação. E isto não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A corrupção está generalizada. Você lembra quem destruiu Roma? Foi o grande exército egípcio? Foi o grande exército babilônico? Ou de outra nação? Não. Quem acabou com a Roma foi a corrupção, foi entre eles mesmos, porque estava muito grande o índice de adultério dentro do Império Romano, e ele se destruiu só porque a corrupção era muito grande. Bom, podemos ver também os finais do tempo na Escritura. As profecias da Bíblia têm se cumprido de forma incontestável. Yahvé prometeu a Abraão que seus descendentes ficariam escravizados por 400 anos. É só ler Gênesis 15 e 13. E isto ocorreu. E se cumpriu também em Êxodo 12:40, quando o povo ficou de forma... Você vai confirmar isso em Êxodo 12:40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Ou seja, o Senhor tinha falado com Abraão e isto ocorreu. Profeta Isaías 750 para 730 anos antes de Cristo, Isaías 7:14 e 9:6 vaticinou o nascimento do Messias que ocorreria, e isto veio ocorrer exatamente. Mateus registra capítulo 1, versículo 21, junto com os sinóticos. Este é o descendente da mulher prometido pelo Senhor em Gênesis 3:15. A palavra do Senhor vem se cumprindo literalmente. Só quem não quer ver é o pior cego. O pior cego não quer ver, mas isso está ocorrendo. Isaías 53 refere-se à crucificação do Senhor. Dessas e outras profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, podemos deduzir então que as outras vão se cumprir, ou seja, pode passar os céus e a terra, disse o Senhor, porém as minhas palavras
não passarão. Vamos fazer a peroração desta forma. As notícias nacionais e as internacionais são preocupantes, tudo mostrando o fim desta humanidade. A ciência, por sua vez, tentando obstruir tal fato, como isto seja possível. Nada adianta, o planeta Terra um dia vai ser transformado. Para tal fato acontecer, terá que antes ser destruído. Ainda é tempo de trabalharmos, meus queridos. Que o aquecimento global está acontecendo, todo mundo está vendo. Está fora do controle. E não adianta nenhuma organização se programar para evitar este fato, porque vai ocorrer. Certa vez Deus destruiu todo ser vivente, humano e dos animais, com a água, dilúvio, quando nem chover naquela época existia chuva. Agora ele promete transformar este planeta Terra, acabando tudo com fogo. Meu querido, você está preparado para subir? Os dias estão terminando. No relógio do Altíssimo marca só, possivelmente, alguns minutos, que para nós pode ser muito tempo, para ele não. Continua o Todo-Poderoso dando oportunidade para fazermos mais alguma coisa para o reino de Deus. Os judeus que não aceitaram Jesus como seu Messias já estão se organizando no chamado movimento sionista, que vai além. Eles também têm um movimento chamado judaísmo messiânico, onde muitos judeus já aguardam o Messias Salvador. Na ciência, a medicina hoje tem feito maravilhas. Transplante de coração, de córnea, de mais isso e mais aquilo, querendo prolongar a longevidade do ser humano. Mas um dia vai terminar. A fonte da juventude ninguém nunca encontrou. Quer receber achar a fonte, não da juventude, mas da vida eterna, está em Cristo Jesus. Meus amados, a volta do Senhor está próxima. Vamos ficar atentos. Como eu disse, Israel é um dos termômetros para a volta do Senhor. E o Senhor deu, Yahvé, disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Que o Senhor Deus te abençoe, nos abençoe mais e mais, nos dando mais oportunidade para trabalharmos na obra do Senhor. Se Deus assim permitir, na próxima semana, que é a lição de número 13, que estará versando sobre a parábola do rico e do mendigo, estaremos aqui. Até lá, fiquem na paz do Senhor. Tenham todos um bom e feliz Natal na presença do Senhor. Relembrando, Papai Noel é uma grande e bonita farsa. Diga a teu filho, a tua filha: Papai Noel não existe. Existe o Papai do Céu, que me colocou aqui para te presentear, para te ajudar a ser feliz mais e mais. E ela vai crescer, ele vai crescer sabendo que é o Papai do Céu que nos dá todas as bênçãos: presente, alimento, saúde, educação, longevidade. Fica na paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso.